Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Que o amor e a paz do nosso Mestre Jesus permaneçam nos nossos corações, agora e sempre. É com grande alegria que aqui nos encontramos, nesse momento, para refletirmos sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Iniciando, vamos buscando a sintonia com os benfeitores amigos, mensageiros de Jesus, com os nossos protetores individuais e com os dirigentes espirituais da Casa do Caminho. Vamos agradecendo a esses amigos, a Jesus e a Deus nosso Pai, pela oportunidade de caminharmos juntos em busca da nossa evolução. O tema de hoje está no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 9, os superiores e os inferiores. Esse é um tema bastante interessante, que nos provoca muitas e importantes reflexões. E eu faço um convite a vocês que, quando possível, leiam novamente esse trecho do Evangelho para absorver novas reflexões, para fazer novas reflexões, porque cada um de nós pode ter uma visão sobre o tema, apesar do esclarecimento da doutrina espírita. Então vejamos como a doutrina espírita nos esclarece esse tema tão atual. Nesse primeiro momento, lembremos de uma antiga lenda, a lenda das duas árvores, que nos diz: havia duas árvores. Uma alta, galhos frondosos, oferecia boa sombra. A outra, pequena, poucas folhas, porém ótimos frutos. Podemos dizer que alguma é superior à outra? O que vocês me dizem? Não. Cada uma tem seu atributo, cada uma é importante com as suas próprias qualidades. E que lição, então, essa lenda nos apresenta? Paremos para pensar. Quando deixamos de nos comparar aos outros, entendendo que cada um tem a sua forma de ser e os seus talentos, o sentimento de inferioridade perde o sentido. Olha que reflexão! Então vamos voltando agora novamente ao item 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Essa mensagem nos foi trazida em 1863, há mais de 150 anos, porém ela é tão atual como era nos dias em que foi trazida. E se nós pensarmos em superiores e inferiores, que palavra nos vem à mente? Que tal autoridade? Exatamente. Então, a autoridade sempre é conferida por Deus, seja ela qual for. É um empréstimo de Deus, então a autoridade, ela não nos pertence. Nós somos atribuídos de autoridade para nossa evolução, mas temos a autoridade que é advinda de uma missão e a autoridade que é advinda de uma prova. Então, quando nós temos a autoridade por missão, nós já chegamos aqui e reencarnamos com um preparo tal que possivelmente nós não vamos falir nessa missão. Mas quando é uma prova, o que acontece? Devido à nossa condição evolutiva, nós podemos sim falhar diante dessa prova da autoridade. Lembremos que todos nós temos missões, sejam elas pequeninas, médias ou grandes. Cada um de nós, se nós nos lembrarmos da parábola dos talentos, então nós vamos verificar que cada um de nós tem as suas próprias tarefas a cumprir, as suas próprias missões. E aí, nós pensando em autoridade, nós vamos também nos remeter ao poder. Então nós temos o poder mundano, poder aqui da Terra, e o poder moral. O poder mundano, ele vale muito pouco diante do poder moral. E que tal um exemplo para melhorar, para facilitar o nosso entendimento? Se nós pensarmos em Pilatos, que era um chefe de Estado, ele tinha uma autoridade mundana,
uma autoridade passageira. Quando nós pensamos em Jesus, do que nós nos lembramos? Da sua autoridade moral, da sua superioridade moral. Então, essa autoridade moral de Jesus é uma conquista que ele alcançou ao longo das suas reencarnações enquanto estava em evolução até alcançar a condição de espírito puro. Então, a autoridade moral de Jesus, ela é eterna, ela é incontestável aos olhos de Deus. Todos nós podemos já ter algum grau de autoridade moral, mas o Mestre, então, tem a máxima autoridade dentro daqueles seres que nós conhecemos, dentro daqueles que encarnaram ou reencarnaram no nosso planeta Terra. A superioridade moral nada tem a ver com arrogância. Por quê? Porque ela é pautada no bem e no amor ao próximo. Por extensão, a autoridade nos leva à responsabilidade. Então, sempre que nos for atribuída alguma autoridade, consequentemente, teremos a responsabilidade pela autoridade que exercermos sobre uma pessoa, sobre várias pessoas ou até mesmo sobre um povo, uma nação. A autoridade, ela pode ser encontrada nas empresas ou nas escolas. Por exemplo, o diretor da escola é a autoridade da escola. Numa empresa, pode ser o presidente ou algum diretor, é investido de uma autoridade. Também os governantes são investidos de autoridade. Um líder religioso também é investido de autoridade. Mas nós, em qualquer função que nós realizarmos, executarmos e tivermos colaboradores, nós estaremos ali investidos de autoridade. Então, se nós pensarmos na casa espírita, quando nós realizamos uma tarefa e em grupo, alguma das pessoas geralmente é quem vai tomar a frente dessa tarefa. E essa pessoa então vai ter uma autoridade relativa em relação a essas outras pessoas. Podemos também pensar que a autoridade nos remete a poder. Poder físico, poder financeiro, poder intelectual, poder pessoal, poder espiritual. Aquele que está sob a autoridade está sob a influência de outra pessoa. Então, o investido de autoridade, ele tem que prestar contas. Para quem que ele vai prestar contas? Quando voltar à pátria espiritual, prestará conta das suas ações, boas ou inadequadas, e responderá, então, pelas boas ou más diretrizes que dê aos seus subordinados. Então, vejamos, todos nós que estamos investidos de autoridade, seremos responsáveis por aqueles colaboradores, por aqueles que de nós se aproximam. Trazendo para a nossa realidade, para um exemplo mais próximo, pensemos na família. Então, todos nós que temos filhos, todos nós que somos mães, que somos pais, nós temos sim autoridade sobre os nossos filhos. E tudo que advier dessa autoridade nos será cobrado. Então, nós temos responsabilidade diante desses seres que nos chegaram na condição de filhos. É importante nós também fazermos essa reflexão. Eles não são nossos subordinados, mas nós temos autoridades sobre os nossos filhos. E aí, então, recairão sobre nós todas as faltas e os vícios a que sejam arrastados. Não somente na condição de pais, mas também em qualquer nível de autoridade da qual estejamos investidos. Mas também nós colheremos os frutos de tudo que nós empregarmos para conduzir ao bem aqueles que estejam sob a nossa autoridade. Então, tudo que nós fizermos para a evolução daquele espírito, seja ela moral, seja intelectual, nós colheremos os frutos no futuro. Mas tudo que nós deixarmos esse espírito sem o aprendizado, sem a reflexão, sem o entendimento, e se ele falir nas suas tarefas, a autoridade também
a responsabilidade também recairá sobre nós. É lógico que tem os atenuantes e os agravantes, mas é muito importante que nós percebamos essa autoridade que nós exercemos em qualquer lugar que nós estejamos, seja em família, seja no ambiente de trabalho, seja no convívio em sociedade, aonde nós estivermos inseridos de autoridades, nós responderemos sobre tudo aquilo que aqueles que estão ligados a nós fizerem ou deixarem de fazer. E aí, quando nós desencarnarmos, vamos pensar aqui numa pequena historinha, numa reflexão, num exemplo para nós entendermos. Se nós tivéssemos investidos de uma riqueza, quando nós chegássemos lá na pátria espiritual, nos seria perguntado: que fizeste da riqueza que lhe foi oferecida? Que fecundidade proporcionaste? E aí, então, ao investido de autoridade, será perguntado: que males evitaste? Que progresso facultaste? Então, é importante que nós tenhamos esse entendimento de que quanto mais nós contribuirmos para a elevação, a evolução daqueles que estão sob a nossa tutela, mais nós teremos contribuído para o bem-estar, para a caminhada dessa pessoa ou dessas pessoas. Por outro lado, se nós os arrastarmos aos vícios, à situação equivocada, nós também responderemos por essas situações. E aquelas pessoas que nos chegam na condição de subordinados, geralmente são pessoas que precisam ser amparadas e orientadas. Por quê? Porque nós já temos algum conhecimento e que pode auxiliar essa pessoa, esse ser, na sua caminhada evolutiva. Então, essa lição nos traz um grande convite, o convite para nós usarmos de responsabilidade, usarmos de forma produtiva, efetiva e respeitosa a autoridade da qual nós estamos investidos. É preciso que nós entendamos ou que nós reflitamos que quando nós compreendemos as leis divinas, nós não desprezamos aqueles que nos estejam submetidos. Por quê? Porque aquele que hoje obedece, no passado pode ter dado ordens, ou no futuro pode vir a dar ordens. Então, é a lei de causa e efeito a que todos nós estamos sujeitos. Nós sempre seremos tratados conforme tenhamos tratado os nossos semelhantes. Por outro lado, se o superior tem deveres a cumprir, o subordinado também os tem. Então, os deveres são para ambas as partes, para ambos os lados. E as faltas de uns não justificam as faltas dos outros. Então, é preciso que cada um de nós façamos a nossa parte. Outro ponto a refletir é que se a nossa condição de subordinado nos causa sofrimento, possivelmente é consequência de termos abusado da autoridade no passado. Se o superior tem a sua prova, o inferior também tem. Então é preciso que nós estejamos bem conscientes de onde estamos inseridos para cada um de nós fazermos a nossa parte. Se nós então estamos nessa condição onde nos sentimos inferiorizados, onde nos sentimos desgostosos por conta da situação de inferioridade, no nosso ambiente de trabalho, por exemplo, o Espiritismo nos ensina a resignação. O que é a resignação? É nós não nos ferirmos emocionalmente, é nós não nos revoltarmos diante das situações, das provas que nos aparecem, das provas, dos obstáculos que nos chegam no dia a dia. Então, todas as situações são provas para o nosso adiantamento, em qualquer nível que seja. E o convite dessa lição, então, é para nós sempre agirmos como gostaríamos que o outro agisse para conosco. Dessa forma, cumpramos a nossa obrigação com ética e com princípios, onde quer que nós estejamos inseridos, na família, na casa espírita, no ambiente de trabalho, no convívio em sociedade. Lembrando que o sentimento do dever é oriundo da nossa fé, da fé que nós vamos conquistando na misericórdia divina. Por quê? Porque só a moral elevada
é capaz de suavizar corações embrutecidos. Então, quanto mais nós nos elevarmos moralmente, quanto mais nós compreendermos os ensinamentos de Jesus, quanto mais nós colocarmos em prática esses ensinamentos, mais nós teremos autoridade moral sobre aqueles que nos chegam. Às vezes, são pessoas que estão desajustadas, que estão passando por sérios conflitos, por grandes desafios, e elas chegam até nós, porque nós já temos, ou teremos naquele momento, uma palavra de conforto, de orientação, de consolo, de amparo. Lembremos do nosso mestre, do amado Rabi da Galileia, que com sua autoridade moral, com a sua ascendência moral, consolava e confortava todos aqueles que dele se aproximavam. Então essa é a lição, esse é o convite que essa lição nos faz: acolher, confortar em todos os momentos, em todas as situações, onde quer que se faça necessário. Que tenhamos uma ótima semana. Muita paz a todos.